Bom, senhores, boa noite a todos. Feliz em ver que nós estamos aqui com um contingente de colecionadores e que vão certamente participar de um debate. Não se trata aqui de conduzir um pensamento, um entendimento. Júlio, você é muito bem-vindo nesse nosso espaço, especialmente porque a fala do comerciante também é importante. Lembrando que filatelia e comércio são coisas que estão sempre de mãos dadas. Porque se não é você a nos fornecer classificadores Max-Mafio, nós teríamos uma carência enorme para a montagem das nossas coleções. Tá bem? Então, por favor, a ideia será nós começarmos ouvindo o Reinaldo, que vai falar sobre a visão do selo personalizado, segundo o entendimento que a Federação Internacional de Filatelia imprime a esse tema. Depois nós vamos ouvir o presidente da FEBRAF e vamos ouvir a Sociedade Filatélica Paulista na pessoa do Tony, o nosso tesoureiro, com quem eu conversei hoje à tarde e percebi que a fala dele será mais oportuna do que de qualquer dos demais diretores, sem desmerecê-los, os demais diretores, na medida em que nós tivemos tempo de alinhar as abordagens que vamos ter. Depois, nós vamos querer a participação de todos que estejam, levantem a mão, enfim, para fazer perguntas, ponderações e debates. Mas eu quero propor, e isso eu estou fazendo agora de última hora, não consultei os meus pares, que o Júlio fale em quarto lugar, tá bem? E depois você terá as suas intervenções que você quiser. Eu ia pedir isso. Tá. E eu tenho também mais pessoas presentes aqui. O doutor Renato está presente, de Santa Catarina? Não vi ele. Não está, não. Bom, não está, abraço. Tá bem. É que ele é um defensor... defensor, não. O selo personalidade não precisa de defensor. Precisa de ter paixões, não é? Mas, enfim, quem mais estiver participando, por favor, nós vamos ter aqui nesse espaço um foro de liberdade de pensamento e, enfim, e vamos chegar ao final e colher algumas conclusões. Reinaldo, pronto para começar? Não sei, mas já estou aqui, né? Vamos lá. Tá bom. Engenheiro Reinaldo Macedo, doutor em filatelia, com a palavra. Bom, contrário do que eu havia dito ao Igor, que eu ia entrar mudo e sair calado, né? Estou eu aqui me pronunciando, porque esse é um tema bastante complexo para que a gente possa discutir, e eu diria que, na minha ótica, o primeiro ponto que a gente deve considerar é que o colecionismo, seja ele qual for, cada um coleciona o que quer, como quer, da forma que quer. Então, acho que esse seria o primeiro ponto que nós deveríamos abordar com relação ao selo personalizado. É um produto do correio que pode ser colecionado por quem quer. Se alguém quiser fazer uma coleção só de selos personalizados, por favor, sinta-se à vontade. O segundo ponto importante... Eu posso usar a tela, Igor? À vontade. Pode. Então, vamos lá. O segundo ponto que seria importante a gente considerar... Isso. Opa. Que tipo de selo personalizado nós estamos falando, né? Até porque no Brasil nós tivemos duas fases distintas do que a gente pode chamar de selo personalizado, então seria importante a gente analisar. A primeira fase, basicamente, você tinha uma moldura na sua folha, você tinha o selo propriamente dito, e a esse selo tinha junto, via o picote, anexado a ele, um espaço em branco, onde as pessoas poderiam contratar o direito de aí imprimir uma imagem, sem entrar no mérito de qual imagem seria impressa. Isso é colecionável? Sim, é colecionável. Isso é expositivo? Nós temos sempre que aprender a separar o colecionável do expositivo. Isso é expositivo? Sim, ele é expositivo a partir do momento que você use as imagens primárias que existiam na folha. O mapa do Brasil, a bandeira, o IP.
O espaço em branco, tudo aquilo que foi anexado a esse espaço em branco, ele é absolutamente uma Cinderela com uma mensagem. Tanto que, quando você separa a Cinderela, o espaço em branco, do selo, a Cinderela em si não tem capacidade de porteamento. Ela é um adorno. Tanto que existem os famosos selos despersonalizados. Então, o que nós temos que separar, e volto a insistir, é o que eu quero colecionar e aquilo que eu vou expor. Então, quero colecionar o selo personalizado. Ótimo, lindo, maravilhoso, um prazer, tem aí uma infinidade de imagens. Quero usar o selo personalizado na minha coleção. Primeiro, o selo personalizado, aquele que é aplicado na Cinderela, né, no anexo, a imagem dele em si não tem nenhum poder para uma coleção temática, por exemplo. Tanto nesses que foram preparados assim, quanto nessas séries comemorativas que também foram lançadas, né? Acho que até aqui está de ponta cabeça, não está, não. Aí existiu uma segunda série, que é a série que nós temos aqui, aonde a própria imagem aberta a ser utilizada estava dentro do próprio corpo do selo. Então, você tinha um selo branco, eu acho que não tem nenhuma imagem aqui para isso, infelizmente. Você tinha os dizeres do correio, que estão aqui, esses sim compunham a imagem, e depois você passava a ter um espaço em branco para utilizar o que você quiser. Posso utilizar isso Posso colecionar selos personalizados? Volto a insistir. É o gosto do colecionador. Ninguém pode impedir. Existem hoje vários tipos de série. O Júlio mesmo tem brilhantemente administrado uma série sobre nomes expressivos da filatelia brasileira. Posso usar esse material na minha coleção expositiva? Aí você começa com uma série de restrições. Primeiro, vamos então pegar nesse selo propriamente dito. Não existe nenhum controle da emissão desses selos. Sejam aqueles disponibilizados através de autorização para que o correio faça a venda a quem requisitar, sejam aqueles em que diretamente eu faça a contratação e não libere essa venda. Então, a primeira coisa que nós vamos ter é um produto que não existe nenhum controle. Então, o que passa a enxergar a norma expositiva? Esse selo pode ser único, né? Imagina que eu fiz essa série aqui, eu pego os outros 11 selos, queimo, tenho peça única. Ainda posso escrever peça única, porque eu sei que foi emitido somente uma folha, que eu emiti e eu estou fazendo. Eu fiz o desenho básico, exatamente a arte original da moldura ou do desenho que vai virar o selo. Eu tenho o artwork, eu tenho a prova. Então, você passa a criar a concepção de um material onde, efetivamente, não existe nenhum controle sobre ele, de como foi feito, de qual é a tiragem, de quem está efetivamente fazendo essa venda, que dia esse selo efetivamente foi posto à venda. Não existe nenhum controle sobre isso, ele não tem nem período de validade, né? Ele é uma carta comercial ainda nesse aspecto. Então, as normativas que se fazem são restrições com relação à exposição. Posso colocar um na minha coleção? Pode. Pode colocar um na sua coleção expositiva. O que vai acontecer é que o jurado, de uma certa forma, considera isso uma forma de exposição do colecionador, ele não vai nem valorar, nem desvalorar a coleção. Uso sistemático, ou seja, todas as minhas folhas têm selo personalizado. Opa, algo tem que ser pensado, sinal, ou que você teve preguiça de procurar material, ou que você não fez a pesquisa devida, porque é muito simples, né? Eu sempre brinco que em 2015, quando o Brasília completou 55 anos, eu quis fazer uma coleçãozinha, e existem 3 selos emitidos para comemorar esses 55 anos que a FEBRAF promoveu uma exposição. Eu fui montar uma coleção base e comecei a ver que vários pontos de Brasília eu não conseguia retratar na minha coleção. O que eu fiz? Peguei uma máquina fotográfica, fui em todos os lugares de Brasília que não eram registrados e eu precisava documentar na minha coleção, tirei fotos, fiz uma folha de selo personalizado de cada coisa que me interessava. E, com isso, minha coleção tem uma continuidade linda e maravilhosa no aspecto de desenvolvimento, com um material não recomendável.
Então, a minha opinião, a minha posição é: não existe nenhuma consideração contrária a que se colecione o selo personalizado. Ele é uma realidade, ele porteia a carta, ele tem a função de fazer exatamente aquilo que a gente quer ao trânsito. As restrições que existem é justamente sobre não existir nenhum controle sobre data de emissão, tiragem e a elaboração do selo propriamente dito. Praz, isso é o que eu tinha para rapidamente tomar a liberdade de comentar. Bati meu recorde de tempo curto aqui no SPP Conecta. Muito bem. Igor, você vai dando sequência? Vamos lá, abraço. Agora a gente recebe o Rubem para poder passar também a opinião dele como jurado e uma bolinha tocada de lado aí com a FEBRAF. Tá mudo, Rubem. Pronto. Todos me ouvem agora? Sim. Sim. Então, pessoal, o Igor pediu para eu trazer uma opinião, né? E a opinião, evidentemente, é uma opinião minha, né? Uma opinião muito particular, até porque eu acho bastante interessante que a gente tenha trazido esse assunto para debate, porque é preciso debater, né? É preciso que a gente converse entre a gente, é preciso que a gente defina, né, quais são os limites do ponto de vista do colecionismo, ou pelo menos do colecionismo expositivo, em relação a esse tipo de material. Acho que o Reinaldo já colocou 2 pontos que são absolutamente fundamentais e que independem, né, do fato de ser um selo personalizado ou não. Primeira coisa é que, evidentemente, cada um coleciona aquilo que tem vontade, tá certo? E o selo personalizado está aí, é um produto colecionável, né? Alguns são muito interessantes, outros têm elementos muito específicos que podem ser do interesse particular de cada um. Então, cada um toma a sua decisão, né? Se define se vai ou não colecionar aquele tipo de material, ou pelo menos vai colecionar parte daquele material e como vai fazer isso, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é a questão expositiva. E essa questão expositiva, o Reinaldo tocou num ponto que é importante. Qualquer coisa, independente de ser o selo personalizado ou não, que, do ponto de vista expositivo, demonstre um baixo índice de atenção, de procura, de entendimento de material, vai ser visto sempre como algo a ser penalizado, tá certo? Então, se você tem lá um selo personalizado e você acha que ele vai encaixar direitinho na sua coleção, use. Agora, achar que esse material vai efetivamente trazer pontuação para você, não vai. E se você repetir esse material ao longo de um certo, ou pelo menos sistematicamente, certamente, do ponto de vista expositivo, isso não vai ser valorizado. Ao contrário, possivelmente vai ser penalizado. Então, olhando do ponto de vista agora meramente expositivo, olhando como o Igor pediu para que eu trouxesse a ideia de um cara que olha para as coleções com um olhar de julgamento, né? E o julgamento, eu insisto, ele não é uma questão de gosto pessoal, o julgamento é algo que atende a uma normativa que está estabelecida, né? E que, evidentemente, a gente imagina que cada um daqueles que participam desse processo positivo conhecem essas normativas, né? Eu digo para vocês que, no caso, onde eu atuo com uma frequência maior, que é na história postal e na filatelia tradicional, eu não consigo enxergar a contribuição que um selo personalizado possa trazer a essas coleções, né? Acho muito difícil que surja num tempo curto, num tempo em que eu ainda possa estar por aí olhando selos e, eventualmente, falando sobre coleções, que apareça uma coleção de selos personalizados em história postal, por exemplo. Isso me parece uma coisa meio fora de propósito. Mas, enfim, a gente não sabe daqui a 30 anos qual é a dinâmica que isso vai ter e como é que vai ser. Mas hoje eu não consigo enxergar uma coleção de história postal montada, né,
baseada no princípio do uso do selo personalizado ou utilizando, não ela ser toda ela montada, mas utilizando o selo personalizado como um elemento, digamos assim, de sustentação, né, para contar essa história postal. Tá? Então, esse é um ponto. No caso da filatelia tradicional, eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho, considerando uma coisa também que o Reinaldo já trouxe para a gente. O selo personalizado ele é basicamente uma ação definida por quem quer personalizar alguma coisa. Portanto, ele não é um processo decisório, né, do órgão postal. E ele não sendo um processo decisório do órgão postal, que está, na verdade, delegando, né, ao comprador, ao gerador daquele produto, essa tarefa, o poder postal, aquele que é reconhecido, então, pela UPU, etc., etc., ele deixa de ter o controle sobre as coisas mais fundamentais da história do selo que faz a filatelia tradicional, que é o quê? É o edital, as características do selo, a história por trás daquele selo, a tiragem daquele selo, como aquele selo foi impresso, por que ele foi impresso, para quem que ele foi impresso, o que ele está comemorando, por que ele não está comemorando, se for um selo de uso regular. Então, na verdade, eu vejo que, do ponto de vista da filatelia tradicional, ele é um selo sem história. Na verdade, ele é um selo que é, digamos, basicamente, fruto, né, ou de um desejo, né, de uma marca, né, que quer fazer circular, ou de alguma sociedade, como nós mesmos já fizemos, o Reinaldo mostrou aí a questão da Brasiliana 2013, que quer fazer um registro mais específico sobre aquele evento, sobre aquele acontecimento, sobre uma data mais específica e assim por diante, que o selo postal regular do Correio não consegue atender. Então, nesse contexto, ele tem a sua importância. Né? Nesse contexto, ele tem a sua importância. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente não tivesse conseguido fazer um selo pelo centenário da SPP. Tá? Vamos supor que esse selo não existisse. Ora, um selo personalizado caberia perfeitamente para registrar o centenário de uma associação tão importante. Então, ele tem ali um efeito localizado bastante significativo. Né? Entretanto, ele vai carecer, né, dessa certidão de nascimento. Então, o controle sobre ele não é da unidade emissora postal reconhecida pela UPU, por exemplo. Ela está delegando isso. É como o Reinaldo colocou, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas a gente pensa mais ou menos parecido. O cara pode ter emitido uma folha só, ou uma folha de cada uma daquelas que ele quis, como ele fez. Ok, legal. Qual é a representatividade filatélica disso? Para mim é nenhum. Para mim é zero. Ela só tem representatividade filatélica para quem pediu a emissão, porque tinha uma intenção, no caso do Reinaldo, de completar o segmento no caso de locais, né, de Brasília, que ele não tinha outros registros possíveis. Então, é uma coisa muito específica que ninguém vai poder reproduzir, que ninguém vai poder pegar essa ideia do Reinaldo e reproduzir, porque só quem tem os seus é ele. Tá certo? Os seus estão lá guardados com ele, se é que sobraram alguns lá da folha lá. Okay? Então, isso traz um nível de restrição para uso e exposição extremamente grande, porque passa a ser, de certa forma, né, uma competição, principalmente se for para usar competitivamente, por exemplo, essa coleção que o Reinaldo estava falando, né, de Brasília, usando esse material, passa a ser, se tem uma outra coleção de Brasília que não teve esse recurso, essa coleção vai ser penalizada no tratamento, porque o Reinaldo conseguiu fazer, então, 10 selos personalizados que conseguem estabelecer um tratamento melhor. Isso é absolutamente injusto, porque, na verdade, a filatelia não foi construída, a filatelia expositiva não foi construída dessa forma. Né? Ela foi construída a partir de elementos que estão disponíveis a todos, né?
E dentro desses todos, aqueles que se destacam pelo seu maior estudo, pelo seu maior conhecimento, por buscar mais, por entender um pouco mais, e isso vai fazer com que a coleção dele, expositivamente, tenha uma valoração maior do que a do outro que se esforçou menos. Nesse caso, quando a gente passa a usar maciçamente esse tipo de material, isso se perde completamente. Isso se perde completamente, né? Então, do ponto de vista expositivo, eu acho que o uso do selo personalizado, ele, não vou dizer que ele não deve ser feito, mas ele deve ser feito com extrema limitação. E não vejo hoje, na história postal especificamente, condição alguma do uso do selo personalizado, né? Primeiro, bom, estaria lá dentro do conceito de filatelia moderna, né? Ou seja, aquele segmento de filatelia que envolve, talvez, os últimos 25 anos, né, de emissões com menos de 25 anos. Mas, olha só, a definição de filatelia moderna, olha como é que é incongruente o uso do selo personalizado até na filatelia moderna. A definição de filatelia moderna é que você pode trabalhar emissões colocadas, disponibilizadas pelo correio nos últimos 25 anos. Ora, os selos personalizados não são emissões disponibilizadas pelo correio. Eles são disponibilizados por uma fração de pessoas, às vezes, particularmente para 1, 2, 3 pessoas. Então, você colocar isso dentro até do conceito da filatelia moderna, eu vejo como uma forçação de barra. Então, eu acho o seguinte, o selo personalizado, ele é importante no sentido de registrar uma série de eventos que não podem contar com o registro oficial, né, do correio. Isso é absolutamente compreensível e acho que é uma tarefa louvável. Ele é colecionável, porque, na verdade, cada um coleciona o que quiser, da forma como quiser, tá certo? Né? Eu, por exemplo, ainda tenho minha coleção de futebol de botão aqui. Tenho para mais de 50 times de futebol de botão. Isso é um problema meu. Né? Se não se joga mais botão hoje, se não tem mais mesa para jogar botão, mas eu continuo com os meus botões guardados ali, de vez em quando. Pode jogar contra o Guarani, que eu tenho. Olha aí. De vez em quando. Tá aparecendo um monte de maluco, já vai dar para fazer um campeonato. Né? Eu também tenho. Ali para jogar entendeu? Mas tem campeonato nacional de botão, viu? Tem liga e tudo. Eu sei que tem. Mas assim, eu tenho uma coleçãozinha, eu tenho aqueles timezinhos de plástico, sabe como é que é, guardados ali desde, sei lá, quando eu tinha 10, 15 anos de idade. Mas enfim, Bola gol. Então, cada um coleciona efetivamente aquilo que quer, isso não é um problema. Agora, pelo olhar dispositivo, eu acho uma tremenda dificuldade você encaixar o selo personalizado, né, nas coleções. Acho que ele aparecer pontualmente, como o Reinaldo falou, não chega a ser um problema, mas também não vai te trazer nenhuma contribuição mais efetiva. Ele pode, às vezes, sim, tapar um buraco ali de um segmento que você quer fazer e que não está conseguindo, etc. Legal. Mas se você começar a tentar tapar todos esses buraquinhos que a gente tem nas nossas coleções com a utilização de um selo personalizado, já era. Aí bagunçou tudo. Aí ele vai puxar você para baixo. Tá? E do ponto de vista da história postal, é isso que eu acabei de falar. Mesmo na filatelia moderna, né, você tem problemas de conceito das classes para a utilização mais maciça ou mais massiva desse tipo de selo. Tá? Então, do ponto de vista expositivo, que foi o que o Igor pediu para que eu comentasse rapidamente, o meu pensamento é esse. Né? Nas coleções que eu já tive a oportunidade de ver aqui e lá fora, eu ainda não vi o uso, novamente, em história postal e em tradicional. Eu não vi o uso de selos desse tipo, né, sendo praticado, tá certo? Mas acho que isso vai acabar acontecendo mais à frente. Eu não sei como, mas acho que efetivamente vai aparecer, até para trazer essa coisa para a discussão. E isso vai se amoldar, vai se achar um espaço, talvez, para isso. Hoje, eu, particularmente, eu não consigo enxergar aonde, tá certo? Mas a gente não sabe como é que vai estar essa filatelia expositiva para daqui a 15, 20 anos. Né?
Não custa lembrar, só para encerrar, que nós começamos a discutir as coleções de um quadro em 2003, tá certo? Nós estamos em 2021, né? E só agora, mais recentemente, é que a FIP finalmente deu uma delimitação para essas coleções de um quadro na forma como elas devessem ser julgadas, né? Ela levou quase 15 anos para estabelecer isso. A classe 1 quadro ficou como algo experimental, né? Durante mais de 10 anos, certamente, né? Então, sei lá, vai aparecer lá uma classe de coleções de selos personalizados. Acho difícil, mas acho que é uma coisa que, às vezes, vem pela demanda, né? A demanda do colecionador acaba impondo, né, um certo tipo de solução. Mas acho que o tipo de restrição que esse material traz impede que esse colecionismo seja exposto competitivamente, insisto, exposto competitivamente dentro de um mesmo padrão que seja aceitável para todos aqueles que se inscreverem nesse tipo de se inscreverem com esse tipo de material, tá? Obrigado, Rubem. Obrigado. Macedo, quer fazer um comentário rápido? Gostaria. Queria fazer uma abordagem dentro desse enfoque que o Rubem colocou. Primeiro, Zeca Rosseiro, eu te vejo. O que eu acho que é importante? Primeiro, uma coleção de selos personalizados, eu posso fazer uma coleção de peças únicas, né? E se for olhar pelo lado tradicional, como o Rubem citou, primeiro, eu não tenho controle de tudo que está sendo emitido. Segundo, eu posso fazer só as minhas emissões, queimar os outros 11 e tenho uma coleção de peças únicas que não tem, evidentemente, dentro do atrativo de uma tradicional, nada para ser expressivo. Dentro da história postal, o que poderia ocorrer que me faria usar uma carta com selo personalizado, já que o selo personalizado em si dá o direito de porte da correspondência, se essa correspondência sofresse uma censura em qualquer país. Então, na história postal, eu não estou olhando o selo, eu estou olhando, no caso, o trânsito que a correspondência sofreu. Ela foi franqueada pelo selo personalizado, mas ela sofreu uma ação por algum momento específico que o país estava passando. Então, eu exporia a carta pela censura, não pelo selo. Isso. Não, uma outra coisa que me passou agora, pegando essa sua ideia, eu não sei, mas, eventualmente, essa carta aí para o exterior, para um país que não entenda aquele selo como um selo efetivamente postal. E devolve. Esse material. E taxar esse material. É uma outra situação. Era exatamente o exemplo que eu ia dar agora, a questão de uns 5, 6 anos atrás. Eu comprei um inteiro postal personalizado, muito bonito, de uma tribo indígena. Fui no correio postar. E a moça não queria de forma alguma aceitar aquilo, porque ela não reconhecia aquele material. Não é o corriqueiro do correio, até porque eu tinha comprado personalizado em outro local, estava comigo dentro da minha pasta, eu quis despachar pelo correio, o próprio correio não reconheceu. E aonde muitas pessoas tentam fazer o uso, como eu tinha registrado, é na coleção temática. O que está me faltando? Nossa, me falta um castor, deixa eu tirar uma foto, roubo uma imagem de um livro, seja lá o que for, criei aquilo que me falta sem nenhum esforço de ter que fazer nenhuma pesquisa de que material utilizar. Então, é um material que ninguém sabe quando for emitido, qual é a origem do desenho, não existe um histórico de concepção, e volto a insistir, estamos falando de peça única. Eu tenho um monte de peça única aqui em casa. Só um pouquinho, pessoal. Igor, tem uma colocação aqui do Henrique Braga, né? Vamos lá. Rubem, a colocação do Henrique eu vou explicar a hora que eu for falar, tá? Então tá beleza. Então a gente segura. Vamos para o Tony. Então a gente deixa. Vamos para o Tony, então, para a gente seguir. Beleza. Aí depois a gente já vai para o Júlio. Acho que o Júlio consegue falar sobre o ponto do Henrique. Obrigado, Júlio. Tony. Beleza, pessoal. O Macedo e o Rubem já explanaram com maestria o que é o selo personalizado, quais são as razões que é emitido o selo personalizado, o que cada colecionador pode e deve colecionar, porque isso é uma razão de foro íntimo. Você coleciona o que você quiser, o que você gosta, do jeito que você gosta, e quem me conhece sabe que eu sou defensor dessa tese, de colecionar do jeito e como você gosta. Porém, se a gente fala de colecionar
para expor, entram todos os motivos e razões que o Rubem e o Macedo explanaram. Como eu estou falando, eu não vou falar em nome pessoal, porque agora foram 3 caras de exatas que falaram, 3 engenheiros praticamente, um geólogo. Então, a gente somos pessoas que gostam de seguir a regra, gostam de seguir regulamentos, gostam de seguir uma normativa. Mas, como representante da SPP, falando a função do clube, qual é a função do clube? A SPP, que está aí há 101 anos, é incentivar os seus sócios e dar todos os subsídios necessários que eles precisam, todo o apoio, toda a informação que nós temos disponível, e esse nosso SPP Conecta é uma fonte disso, para que o associado, o colecionador, busque as ferramentas necessárias para se desenvolver, seja para ter uma coleção expositiva, competitiva, seja para ter uma coleção pessoal, do jeito que cada um queira colecionar. Essa é a posição da SPP, não é a posição pessoal minha, a minha posição eu vou defender depois, quando a gente estiver no debate. Mas a SPP está aí para ajudar. A SPP já emitiu selos personalizados, como o Rubem falou, se a gente não tivesse uns 100 anos, íamos fazer. Nós estamos fazendo selo personalizado desde os 90 anos. Todo ano a gente emite um selo personalizado para comemorar o aniversário da SPP. O selo personalizado está aí, ele existe, mas o uso dele em coleções competitivas, é isso que nós vamos aqui, acho que, traçar uma linha divisória. Se ele vai poder ser usado, em que volume e como, para a coleção competitiva, para aquela pessoa que quer expor de acordo com as regras existentes. Se for uma amostra, é diferente. Uma amostra, você mostra aquilo que você coleciona do jeito que você quer, sem se ater a regras. Até o Anit colocou uma questão da Open Class, que depois nós vamos discutir, se pode ou não pode ser usado. Então, são esses 2 pontos. Então, a posição da SPP é essa. O material existe, ele é lançado pelos Correios, ele é chancelado pelos Correios, ele tem poder de porte, porém, tem restrições quanto a exposições. Então, a SPP vai estar aí para ajudar e orientar os seus associados e qualquer uma pessoa que perguntar a ela. Ok? É isso. Obrigado, Tony. Júlio, a palavra é sua. Vamos lá, gente. Selo personalizado, o Reinaldo já explicou. Para mim, selo personalizado é o que foi lançado na Brasiliana 2013 e que tem aí pouco mais de 7 anos. O que tínhamos antes era selo comemorativo ou especial com vinheta personalizada. Então, vou me ater aos selos personalizados. Quando eles foram lançados na Brasiliana, quando eu vi o produto lá, Peter Meyer estava lá, eu já cheguei com ele e falei, Peter, isso não é selo comemorativo, isso precisa ser catalogado à parte e precisa ter critérios de catalogação. Qual o critério de catalogação? É um selo que o Correio disponibiliza para qualquer um comprar em qualquer agência do Correio. Por isso que eu discordo do que o Reinaldo falou, que você pode comprar uma folha, 12 selos, inutiliza 11 e põe um na sua coleção. Eu acho que existem 2 tipos de selos personalizados. O particular, que você fotografa qualquer coisa, monta a coleção, monta como o Reinaldo montou a coleção dele dos 55 anos de Brasília, e os personalizados que o Correio disponibiliza para venda. Esses que os Correios disponibilizam para venda, para mim é um selo como qualquer outro selo, como comemorativo, como qualquer outro. Porque você pode chegar numa agência do Correio e encomendar aquela folha. São esses que são classificados no catálogo. O dinamismo do selo personalizado é que faz com que ele não tenha um edital, tá? Todas aquelas informações básicas sobre ele. Ele é uma novidade, que o Correio ainda está aprendendo a trabalhar com ele, o Correio está precisando normatizar o que pode ou não pode ser liberado para venda, sabe? Tudo que é encomenda particular para os Correios eu não estou tratando. Isso aí, para mim, é tudo aquilo que o Reinaldo falou, que o Rubem falou. Mas o selo, a partir do momento que o Correio libera para venda numa agência, ele é tão selo como um comemorativo. Por quê? Está lá, pode ser comprado, ele é catalogado, ele é um selo oficial. Tá? E eu acho que, cada vez mais, pelo dinamismo também do produto selo personalizado, cada vez mais Correios do Brasil e do mundo vão lançar menos comemorativos e mais personalizados. O Rubem, que
citou um exemplo, né, hipotético, se não tivesse tido o selo de 100 anos da SPP, teve aquele bloco lindo lá, poderia ter sido feito um personalizado. Nós tivemos vários exemplos de selos que saíram impersonalizados porque não foi possível encaixar na programação filatélica de comemorativo. Cabe a cada um julgar se poderia ter entrado ou não, mas se pegar Centenário do Lions, Centenário do Ulisses Guimarães, tem vários exemplos que só saíram em personalizado. Agora, no final de 2020, o selo do Centenário do Papa João Paulo II e Relações Polônia estava todo na programação para ser um comemorativo. Na última hora, o Correio teve um problema com a Casa da Moeda, que ela não imprimiu o selo, para não passar vergonha com o governo da Polônia, que eles já tinham tratado de lançar na mesma data aquele selo, aí ou não lançava, ou lançava como personalizado. Saiu como personalizado. E por que eu falo cada vez mais vai... Se a gente pegar os selos comemorativos, primeiro, se nós pensarmos selo postal, para a finalidade que ele foi idealizado e concebido, ele não precisa mais existir. A tecnologia chegou num ponto tal que, se selo comemorativo acabar hoje, ele não vai fazer falta nenhuma para o serviço postal. Só que ele continua sendo emitido aqui no mundo inteiro por cada filatelia. E cada vez com tiragens menores. Se você pegar as tiragens de selos de 2015 para cá, são ridículas. E mesmo assim o Correio ainda tem selos para vender de 2015 para cá. Então, para Correio é muito melhor o produto selo personalizado, que é feito sob demanda, que ele tem a folha em branco lá, imprime conforme a demanda, do que ficar com aquele estoque de comemorativos. E... Espera aí, deixa eu raciocinar direito aqui. Então, é por isso que eu acho que cada vez mais nós vamos ter personalizados, mas ficando bem claro que o selo personalizado que é disponibilizado para venda no Correio é uma coisa. O selo personalizado que você vai lá, encomenda uma folha, emissão particular sua, é outra. São produtos diferentes, são o mesmo produto, mas são diferentes, no meu ver, para a filatelia. E eu vou aproveitar o gancho, já que eu estou falando. Acho que todos sabem que os Correios suspenderam a venda de selos personalizados. E o motivo dessa suspensão foi o mais ridículo que eu já podia ver. Eu nunca vi uma interferência política tão grande em tudo nesse país como está acontecendo nesse governo. Eu não vou discutir aqui ideologias políticas, tá? Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é isso, quem é aquilo. Mas a partir do momento que o Correio lançou um selo personalizado do Instituto não sei o que lá, China, que teve carimbo comemorativo, deixou o pessoal do gabinete da presidência do Correio de cabelo em pé. Sabe, veio de lá a ordem da suspensão e eles ainda querem acabar com os selos personalizados para o Correio não ter a possibilidade de lançar selos, mesmo que particulares, que eles não iriam mesmo liberar para vender, que vá contra a ideologia deles. Numa hipótese assim, bem hipotética mesmo. Vamos supor que seja aniversário do partido PT. O PT pode chegar no Correio e falar: eu quero encomendar a folha de selo personalizado 40 anos do PT. O Correio tem que fazer. Esse pessoal morre louco, eles não admitem que possa existir um selo assim hoje. Então, eles querem acabar com os selos personalizados. Querem cancelar mesmo, acabar de vez. Então, está essa briga danada. A gente está mandando assim correspondências para o gabinete da presidência do Correio e principalmente para o Ministério das Comunicações. E outra coisa que acontece também é que o Ministério das Comunicações e Correio sempre sofreram uma pressão muito grande, principalmente política, para a emissão de selo comemorativo. Chega deputado, chega senador lá, quer fazer um selo de aniversário de cidade, de uma personalidade que é lá do curral eleitoral deles. Com o selo personalizado, eles saíram pela tangente. O assessor lá do Ministro das Comunicações tem até um ofício padrão que, quando alguém vai pedir, ele fala que não é possível encaixar um comemorativo, mas que existe o selo personalizado e tal, ele manda. Só que o Ministério não está nem sabendo que o Correio suspendeu essa venda e que pretende acabar com ela. Então, a gente precisa brigar pela manutenção do selo personalizado. Então, eu queria pedir o apoio de vocês para isso.
vocês veem a série Os Grandes Nomes da Filatelia Brasileira. Já tá pronto o selo de fevereiro, que não foi lançado, que é do Francisco Marinho. O de março seria do Gilberto William, estava tudo encaminhado também para sair. O de abril está em aberto e o de maio vai ser da Marta Pope. Mas quando eu lancei essa série, que eu já estou encaixando todos os assuntos relacionados a personalizados, tá? Quando eu lancei essa série, a minha ideia era eu indicar só os 2 primeiros. Eu queria que o primeiro fosse do Rolf Harald Meyer e o segundo do Paulo Comelli, que para mim foi um dos maiores, se não o maior filatelista do Brasil. A partir daí, eu queria um maior engajamento da comunidade filatélica na sugestão de nomes para entrar nessa série. E até agora, eu que precisei cutucar, procurar, pedir para que família... Porque não adianta só sugerir nome, precisa da fotografia e precisa da autorização da família. Eu queria também uma colaboração da comunidade filatélica, no sentido de dar continuidade nessa série a hora que voltar. Eu acho prazeroso vermos em selos pessoas que foram contemporâneas nossas, sabe? O Paulo Comelli foi muito meu amigo, tive uma convivência muito estreita com o seu Leão Marek, tá? Então é prazeroso a gente ver e fazer uma justa homenagem para pessoas que nós não conseguimos. Eu tentei vários anos na Comissão Filatélica Nacional, não consegui uma emissão dos grandes nomes da filatelia brasileira. E mesmo que conseguisse, seria uma série muito limitada, com poucos nomes. Essa série ela não tem prazo para ir adiante. E tem muitos nomes. O Reinaldo mesmo um dia mandou mensagem para mim, citando alguns nomes, né? Eu gostaria de colocar, eu tenho pouco conhecimento dos nomes que fizeram história na nossa filatelia. Então, eu gostaria da colaboração de todos para dar continuidade nessa série. Eu acho que eu já falei demais, né? Parando por aqui. Apenas uma observação aí, Júlio. Você acha que os oficiais estão no catálogo? Todos eles estão, inclusive os outros que são personalizados individualmente. E uma crítica que eu faço a esses selos é que, assim, aqui no Rio Grande do Sul, e certamente em vários outros estados, eu já tentei em Florianópolis, por exemplo, ir numa agência filatélica e conseguir selos, os selos comuns, comemorativos e regulares, já não se consegue. Imagina, esses selos não são vendidos nas agências. Esses selos que são encomendados por correio. Pode ser que em São Paulo, no Rio, tenha, mas os outros estados não têm. Então, isso é muito limitado. Isso não é uma série comum. Aqui, certamente, nós já temos hoje 3 ou 4 emissões que já foram feitas. No Rio Grande do Sul não chegou ainda. Eu não consigo montar um FDC, por exemplo, circulado, porque não tem como. Não tem envelope, só vem o selo, às vezes vem o edital. Então, isso é muito difícil e muito limitado. Eu acho que também não é por aí. Essa coleção, na minha opinião, também ela deve ser limitada numa exposição. Quem quiser colecionar, coleciona. Eu acho que não tem como colocar, porque ela não está disponível para todos. Realmente não está. Eu tenho que encomendar, fazer uma encomenda. Macedo, tu pedisse, por favor. Obrigado, Domingos. Macedo. Júlio, deixa eu te fazer algumas colocações baseado no uso das suas próprias palavras. Primeiro, você citou tiragem, ou seja, você deu a entender que quando o Correio Brasileiro lança um selo da série comemorativa ou especial, todo mundo sabe quantos selos foram emitidos. Então, sim, se a tiragem é pequena, 25 mil, 30 mil, 100 mil, eu sei quantos selos efetivamente existem na circulação. Quando você citou o selo personalizado, você usou o termo sob demanda. Ou seja, sim, eu não sei quantas vezes esse selo foi demandado. Outra coisa que eu queria te perguntar daí nesse aspecto. Quando o Correio lança um selo comemorativo especial, eu posso mandar uma mensagem para o Correio e comprar um selo, uma quadra. Quando o Correio lança um selo personalizado, desse disponibilizado pelo Correio, eu posso comprar um único selo? Eu posso comprar uma quadra? Não, só uma folha com 12. Isso, então. Então, veja que nós estamos chegando em algumas considerações sobre o produto. O Correio me obriga, eu quero colecionar um selo, e ele tem um produto que ele só me vende uma folha com 12. Ou seja, não, eu acho que tem um mínimo ainda, não é nem 12, é mais. Não, é 12. É 12. É uma folha. O objetivo da existência do selo personalizado, ele é comercial. Primeira coisa. A diferença que existe daquele que eu imprimo para o meu uso e aquele que é disponibilizado pelo Correio
é que no momento que eu faço o requerimento da compra do selo, eu tenho um local que eu posso autorizar que esse selo seja vendido pelo correio. Só que se ninguém der vazão a isso, ninguém vai saber que aquele selo foi disponibilizado para vender pelo correio. Então, eu já posso ter assinado autorizações de venda de selos que eu não encontro no catálogo, porque o correio não tornou público ou porque eu não comuniquei o editor do catálogo. Não. Vou continuar, Júlio, por favor. Tá. Então, o que a gente tem que entender é que quando eu pego o catálogo, está aqui nos selos personalizados, eu não faço a menor ideia quantos existem. Então, o que muito ocorre pelo comércio filatélico ou por algumas pessoas mais especializadas, o cara emite, ele faz um selo de um tema extremamente forte, sai vendendo para todo mundo. Tem apelo de venda. Até porque comprar de alguém um selo personalizado por R$ 8,00 é melhor do que eu ter que pagar 40 e pouco por uma folha. Então, existem pontos onde isso está em discrepância. Isso que você colocou, eu já tinha escutado de dentro do Correio de Brasília que eu tinha ocorrido 2 problemas. Esse que você relatou é um, e um segundo é que um chinês fez um selo desses anos dos animais que tem lá, fez só ele tinha, vendeu. É horóscopo chinês. Isso, vendeu por uma enormidade de valor, o Correio se olhou e falou, pô, peraí, eu vendi por 40, o cara vendeu por 200. Então, o Correio se questionou nisso também, que ele faz um produto onde outras pessoas estão tomando uso. Isso pode acontecer com as emissões comemorativas também. Mas o que eu queria colocar básico é os 2 nomes que você colocou, tiragem e sob demanda. Tiragem eu sei quanto existe, eu sei valorar. Sob demanda, nem aqueles que eu emiti, nem aqueles que estão no catálogo do RHM, alguém pode me dizer quantos existem, porque ninguém sabe. Agora, Reinaldo, me responde uma coisa, selo regular, sempre não foi tiragem limitada? Foi, sempre e foi ele não tiragem entra em limitada. coleção? Exatamente, por isso que ele chama regular, porque ele é infinitamente. Agora você está trazendo uma entidade especial que está se valorizando. O selo regular, se eu pedir para o Correio me vender um, ele vende. O selo personalizado, se eu pedir para vender um, eu tenho que comprar no comércio, e o comércio daí me põe... vamos ver se eu acho bateria aqui, peraí. O comércio me põe o valor que ele acha que quer pôr, porque eu acho correto. O comércio está comercializando aquilo. Então, o selo personalizado, para mim, é uma entidade comercial que pode ser colecionada, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu estou questionando o colecionismo, eu tenho os personalizados que me interessam, mas em nenhuma forma eu os uso da forma expositiva. Vamos separar bem as coisas. E só indo na resposta do Henrique, ele colocou aqui, Henrique Braga. Todo selo que foi emitido pelo Correio, evidentemente que teve a imagem aprovada pelo Correio, senão ele não estava emitido. Não é? O selo que o Correio emitiu, o selo personalizado para ser emitido tem que ter aprovado. Pode ser que os critérios de cada agência tenham sido diferentes, e isso que está criando esse problema de hoje, a falta de um critério claro para aprovação da imagem que pode estar lá. Tá? Então, mas nenhum selo é emitido sem aprovação do Correio. Não tem como. Tá, Reinaldo, agora uma coisa que você falou que foi equivocada foi que quando você compra um selo no Correio, encomenda um selo personalizado no Correio, você assina um termo lá que pode liberar a venda. Não. Fechou. Tem o termo que você faz a sua compra. E existe uma outra autorização de uso de imagem, é um segundo documento que você precisa assinar para o Correio poder liberar a venda. Antes era um documento só, por isso que você tem em Brasília aí a emissão dos 55 anos de Brasília, por isso que você tem Brapex, porque eu assinei, antes era um único documento, se agora são 2, eu não sabia. São 2. Tem o termo que você encomenda os selos e tem autorização de uso de imagem, tá? Inclusive nessa série que eu estou ajudando a organizar, a família tem que assinar essa autorização de uso de imagem separado. Sem essa autorização, não pode liberar a venda. E o que falta dentro do Correio hoje, tá? O Correio até hoje não regulamentou selo personalizado. O que falta lá dentro também é regulamentar o que pode e o que não pode, o Correio liberar a venda, porque hoje está muito na base do achismo. E eu vou te dar um exemplo que você vai dar risada. 60 anos de Brasília não teve selo personalizado. Eu sei. Houve a tentativa de um, vocês sabem?
Sim, tem a imagem dele. Deixa eu só O colocar Rubem uma coisa que você sabe por que ele não foi liberado? porque a nossa querida gerente não aprovou a imagem. Porque ela não achou selo feio. Isso é motivo para não exatamente. liberar um selo? Mas deixa eu só colocar uma coisa importante do que você colocou, que são Vocês dão distintos. risada, né? Eu sei o que eu passo lá. Eu imagino. O uso da utilização da imagem, Júlio, que é esse segundo documento que você citou, ele, mesmo que seja um selo comemorativo, você tem que fazer essa liberação de imagem. Nos 2 selos que eu tive chance de trabalhar com o Correio, Centenário do Guarani, o Centenário da SPP, vamos pegar o mais recente, tanto eu, quanto o Igor, quanto a Laura, tivemos que assinar um documento de liberação de imagem. Então, no selo personalizado, quando você transforma a venda ao público, que você permite o Correio vender, é na mesma guia. Esse segundo que você está citando da liberação de imagem vale para qualquer selo que o Correio for usar de uma propriedade de imagem de uma personalidade, a qual depois alguém possa fazer uma ação, porque o Correio sofreu, na década de 90, uma ação de uma imagem que foi utilizada com um personagem, a família foi lá e fez uma ação e o Correio pagou uma nota sobre isso. Então, depois daquilo, tem que ter toda a imagem, ela é cedida ao Correio. Sofreu mais 2 depois. Mas... Só um segundo. O Henrique Braga levantou a mão. Depois vai o Miguel. Deixa eu só... Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Agradecer aí a SPP essa oportunidade desse debate acalorado, às vezes estava mais assim, mas faz parte também. Agradecer muito, de coração, aqui os comentários do Macedo, mesmo tendo alguma discordânciazinha, mas acho que quero agradecer o Macedo, agradecer o Rubem Porto, agradecer o Antônio, agradecer o Júlio ali, que só assim a gente pode aprender um pouquinho. Eu estou aqui um pouquinho, talvez, do lado aqui do Júlio, defendendo esses personalizados básicos, mas o curioso é deixar claro que eu mesmo não gosto dessas emissões. Eu acho que não deveriam ser vendidas ao público, a varejo, emissões privadas. Emissão privada, o prazer que dá o lazer é eu ter aquela minha festa, aquele evento, eu faço meu selinho lá e para mim. Mas os Correios pegam e vendem isso ao público. Na hora que eu defendo isso ao público, o meu entendimento é que ele, de certa maneira, está aceitando essa imagem. E quando eu faço a imagem da minha festa, ele não aceita a imagem. Eu entendo que ele é uma prova, ele só coloca algumas características. Não pode ter pornografia, imagem, direito autoral, essas coisas. Mas quando ele vende essa imagem ao público, mesmo eu não gostando disso, mais claro, eu não concordo com a venda a varejo dos selos personalizados. Mas eu vou fazer o quê? Ele vendeu aquilo aberto a todo mundo, aquela missão passou a ser oficial, no meu entendimento. Eu estou aqui do meu outro computador aqui aberto, na palestra do Tono Putranto, sobre exibições temáticas, que eu acho interessante, que ele coloca essa questão da seguinte coisa, eu acho que é importante colocar. Esses itens, novidades, ele deixa aqui na terceira folha dele, no responsabilidade dos juízes. O juiz tem liberalidade para interpretar essas regulamentações. Então, no fundo, nós vamos discutir, mas esse entendimento, hoje, ele vai ficar, os juízes que vão ter esse peso na tomada de decisão, e com o tempo, a discussão, isso pode mudar ou não. Mas hoje, na verdade, a decisão, como é um assunto novo, vai ficar na mão dos julgadores mesmo, eles têm esse poder. E mesmo se selos forem aprovados, os personalizados do varejo, eu também concordo que são fraquinhos tematicamente. Eles são itens, talvez colocar 1, 2, para a pessoa mostrar que ela sabe que é um personalizado básico de varejo. Mas são imagens fracas, não são imagens... Teve aquele estudo, teve tudo isso. Então, mesmo defendendo que eles são itens oficiais, são imagens fracas, filatelicamente mesmo, mas não são imagens inválidas, devido ao Correios ter vendido eles a varejo do meu modesto entendimento. A questão da tiragem, poxa, os inteiros postais eu acho que são tão fabulosos e quase ninguém sabe a tiragem do inteiro postal, ou como é que não tem edital, não tem nada. Então a questão de tiragem, sei lá, é só o selo tratado como rei, o resto, se você vê a editagem de um cartão, de um envelope oficial, de um aerograma, algumas a gente sabe, outras não. Então essa questão ela acaba que não é tão fundamental no meu entendimento. Eu tinha que falar isso, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado, Henrique. Agora Miguel e logo na seguida o Glauber. A única observação que eu faço é que esse negócio de venda, pô, a gente está
A gente está aqui em São Paulo, no Correio Central de São Paulo, você não compra um selo personalizado, você tem que encomendar e aguardar ele vir, e quando vem, ele não é disponibilizado. Ele Imagina só em Porto Alegre. Mas Porto Alegre é uma grande cidade de um grande estado. Que eu falei São Paulo porque a gente está aqui no centrão ali a SPP está ali do lado do Correio, né? Então, não é disponibilizado assim facilmente. Você tem que encomendar, você tem que pegar a folha completa e coisa. Quanto ao uso de imagem, por exemplo, eu, nos primeiros personalizados, eu utilizei uma imagem de um disco do John Lennon. Eu outro dia doei aqui para a SPP. É um selo que tem uma imagem do John Lennon, feita por ele mesmo, e aí eu só pus uma nuvenzinha em cima, dizendo Imagine, né, que é a música mais conhecida dele, pós-Beatles. Então, aquela imagem, por exemplo, vamos supor que a Yoko visse, ela ia processar o Correio. Então, nem isso o Correio tem um controle absoluto. Não tem. Você pode pôr lá alguma coisa que você vá procurar por aí relacionada a alguma temática. Eu tenho um ajuntamento de coisas relacionadas aos Beatles oficiais, né, dos Correios. E essa eu achei legal. Tal. Eu fiz 2 emissões, uma com a música Imagine e outra com aquela Give Peace a Chance, lá, que é Dê uma Chance à Paz, que é outra música do Lennon pós-Beatles. Então, eu acredito que o selo personalizado, ele perde até para aqueles selos que antigamente tinham bola preta nos catálogos, principalmente no Iver, selos da Guiana, aqueles selos que eu comprei muito quando eu comecei a colecionar, comprava da Miriam, Barquinhos e outras cositas mais, o Paraguai. Tem um monte aqui, tá, gente? Eu comprei muito daquilo. Depois que eu descobri que tinha uma bolinha preta, eu falei, essa bolinha preta aqui é porque é mais valorizado que os outros? Não, porque ele é condenado por isso, por aquilo, por aquilo. Então, eu acho que a tendência é o selo personalizado realmente ele ficar fora da filatelia. Não fora do colecionismo, mas fora da filatelia, vamos dizer assim, que está na moda agora, filatelia raiz, que é a filatelia que vem, sabe, que é estudada, que tem uma história por trás dela. Então, o cara vai saber agora, por exemplo, tem aqui, nós estamos em 35 pessoas vão saber que aquele selo de John Lennon foi o Miguel que fez. Porque eu falei aqui, certo? Então, eu acho muito... Quantos que você fez, Miguel? Eu fiz uma folha de cada um. Raro. Uma folha, pronto, ó, já tem tiragem, tem o autor, tem... Tá perfeito, tá valendo uma nota, vou vender agora no próximo leilão. Se a Yoko, quando ficar sabendo disso, ela mete um processo no Correio. Exatamente. Então, quer dizer, colecionar, a gente coleciona tudo. Eu gosto eu coleciono PIN, eu tenho, sei lá, mais umas outras cositas más, e é livre, o colecionador é livre para se divertir. Agora, quando você fala de um assunto importante, a filatelia, ela carrega muito estudo, muitas horas muitos estudiosos fizeram muita coisa, deixaram tudo escrito, pesquisas, um monte de coisa. Aí você fala, um selo, é um selo que eu posso fazer, ou que qualquer um de nós possa fazer, por mais belo que ele seja, por mais temático até que ele seja, ele não carrega a importância de um selo postal. O Miguel, dentro desse assunto dentro do selo do John Lennon, deixa eu só comentar rapidinho. Uma vez eu estava no encontro lá em Taquara, no Rio Grande do Sul, e um rapaz lá, ele tinha uma coleção muito grande de Coca-Cola, tudo que é produto da Coca-Cola. E lá estavam com a impressora imprimindo o selo personalizado na hora. Quando eu vejo o funcionário do Correio lá fazendo o teste em folha de sulfite, para imprimir, na época era personalizado com vinheta, para imprimir um selo com a imagem da Coca-Cola do lado. Eu cheguei para a gerente da agência local e falei, Maíra, você está maluca? Se a Coca-Cola pega esse selo, vocês vão tomar um processo
Vocês vão perder o rebolado. Ela chegou lá e falou, para que eu vou pensar. E depois ela foi lá e abortou a impressão. Porque dentro do Correio, os funcionários que trabalham com selo personalizado não entendem nada do assunto. E nas Olimpíadas em 2016 no Rio, também tinha stand do Correio lá que estavam vendendo impresso aquele selo personalizado da Olimpíada e Paralimpíada lá, que são dois que vêm. Aquele que foi feito personalizado para a Olimpíada. O funcionário do Correio que estava lá, chegava quem queria lá, posso levar sem imprimir? Ah, pode, é mais fácil para mim, eu não preciso nem imprimir. Quem quis comprou com a vinheta em branco lá, porque o cara falou que era mais fácil vender com a vinheta em branco do que imprimir na hora a vinheta lá. Então, o pessoal não tem conhecimento nenhum. Então, por essa razão, mais uma razão para o selo personalizado ser colecionável ao mesmo tempo. Eu tenho aqui o do Pelé, óbvio. Tenho alguns que eu ganhei, a grande maioria ganhei do Mackenzie, ganhei do Dr. Braz, alguma coisa, ganhei do próprio Reinaldo, das exposições lá de Brasília. Tem alguma coisa. Eu acho legal, estão lá, estão no cantinho deles lá, bonitinho, mas não me atreveria, por exemplo, numa coleção que eu fosse expor, que eu vou expor, e na temática, por exemplo, de Segunda Guerra, me falta uma porrada de coisa, que eu tenho foto, tenho... Pô, seria uma beleza fazer todas aquelas coisas da Segunda Guerra com imagens num selo personalizado. Mas eu não critico, mas não considero como filatelia. Considero como coleção de figurinha, coleção de cartão, de qualquer coisa que não seja filatelia. Chega. Obrigado, Miguel. Glauber, você. Só um segundo. Depois do Glauber, Júlio e Mansur. Mansur tinha levantado a mão e abaixou. Pula eu que eu já falei. O Rubem está pedindo a palavra faz tempo, Igor. O Glauber acho que pediu antes. Os dois flamenguistas se resolvem. Aí você pegou pesado. Fala aí, Glauber. O Júlio, se quiser comentar algo sobre esse assunto aí, pode continuar, porque o meu assunto é algo bem específico, aí pode ser que saia dessa linha de pensamento aí agora. Eu sei ao Rubem, o freguês tem razão. Não, aí não. Ainda tem que aturar isso. Puta, pegou pesado em público. Pegou. Agora não. Agora foi pesado, Glauber. Ele vai me pedir umas cartinhas dos numerais, aí eu vou mandar. É verdade. Isso. Manda elas furadas, Rubem, manda elas furadas. Fala, não, vou correr, pô. Não precisa furar, é só você pôr no correio que chega furado. Isso é verdade. Não, olha só, eu queria fazer um comentário rápido em cima do que o Henrique colocou, né, da questão da tiragem, né? A tiragem é muito importante, gente. De novo, eu tô aqui com o olhar, né, como o Igor me pediu, eu estou aqui com o olhar do cara que está julgando o material, está olhando para o material e está julgando o material, né? Então, a tiragem é muito importante, né? Mesmo quando a gente tem um material que a gente não sabe exatamente qual é a tiragem, um ganho no conhecimento é exatamente quando você consegue obter essa informação. É quando você fuça, né, os registros de correio, você fuça o jornal, você fuça lá o relatório de correio, enfim, você fuça quem produziu aquele inteiro postal, ou aquele selo, ou seja lá o que for, e você traz essa informação, né? Filatelia é isso, filatelia é buscar esse conhecimento. E do ponto de vista do ganho, no sentido do conhecimento, né, expositivo, isso é absolutamente determinante. É claro que a gente não sabe ao certo uma série, né, de tiragens específicas de uma série de selos brasileiros, é óbvio, mas a gente tem o dimensionamento disso. A gente sabe se foram 300 mil, né, se a ordem de grandeza está nas centenas de milhares ou se está nas centenas de milhões. Isso faz uma tremenda diferença quando um julgador está olhando para aquele material e tem que atribuir um valor à raridade, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para esse material sobre o qual a gente não tem um controle específico desses dados,
e a gente não vai ter, é diferente. Né? A gente aqui discute quantos Dom Pedros foram impressos, mas a gente vai lá nos informes da ABN e está sempre surgindo informação. Né? A gente não sabe exatamente quantos inclinados foram impressos, mas a gente tem uma ordem de grandeza do que foi impresso. A gente não sabe quantos selinhos lá da série Bisneta foram impressos, mas a gente sabe da ordem de grandeza da emissão daquilo. Os personalizados, a gente não tem essa noção. Eu não sei se foi uma folha, 10 folhas, 100 folhas, 1000 folhas, 10.000 folhas, se eles foram ou não distribuídos homogeneamente para que o interessado o adquira. Então, é uma situação, eu considero, bastante diferente, né, desse aspecto. Né? Então, seria extremamente complicado a gente conseguir julgar isso dentro dos parâmetros, olha bem, dentro dos parâmetros que estão estabelecidos para os julgamentos atuais. Tá? Com as normativas que a gente tem de julgamento, né, das classes expositivas, a gente não consegue inserir o personalizado nesse contexto. Não consegue. Por isso que eu acho que é melhor evitar, né, do ponto de vista expositivo. Vamos deixar claro sempre isso. Do ponto de vista expositivo. Insisto, pode ser que daqui a 20 anos, essa questão, como bem o Júlio falou, de repente as emissões estão diminuindo, de repente vai ser só por demanda, tá certo? Né? O Correio Americano, por exemplo, já tem um sistema em que você imprime o selo em casa. Né? Eu não sei como é que vai estar esse tipo de processo daqui a 15, 20 anos. Quando esse material estiver disponível, esse material tiver uma demanda expositiva, por algum motivo, certamente vai se achar alguma solução para isso. Mas, nesse momento, a gente não tem solução para isso. Né? A gente não tem solução para isso. Né? Então, eu acho que esse balizamento é que é importante. Né? E eu concordo, eu concordo plenamente com o que o Júlio falou. Né? Aquelas coisinhas lá penduradas do lado do selo, que foram emitidos antes da Brasiliana, aquilo ali pode ser qualquer coisa, mas chamar também de personalizado é brincadeira. Aquilo ali é uma etiquetazinha, uma Cinderela, qualquer coisa que você queira dar o nome. Mas selo personalizado aquilo não é, porque o selo mesmo não é personalizado. O selo está lá, com a imagem dele lá, e você podia adquirir esse selo, inclusive, fora, né, do anexozinho vazio que estava estabelecido lá. Então, aquilo lá é fora de cogitação em qualquer hipótese. Eu nem levo isso para o campo das hipóteses. Aquilo lá é uma brincadeira, uma Cinderelazinha. Eu, por exemplo, quando estava lá na Bahia, na Lubrapex de 2000, né, se não me engano, acho que foi 2000, acho que foi até o primeiro que eles fizeram lá. Então, foi o primeiro. Foi o primeiro. Botei minha cara lá. Estava eu lá com a minha carinha do lado seu. Bacana, está guardadinho aqui, que nem o Miguel falou, está guardadinho aqui num canto. Né? De vez em quando eu pego lá e mostro aí. Ó, já quem fizer uma temática de geologia... Eu precisava de uns 50 aí para... Temática de geologia já está lá, gente. Né? Enfim, já está lá o geólogo lá. Pá, pode pegar minha cara aí. Tá? Tem alguns aqui guardados aqui em casa, tem uma folhinha inteira aqui. Eu também tenho. Eu tenho uma também que, se vocês verem a foto, o que 20 anos acabou comigo, olha, vou te falar. É verdade, foto esse aspecto. Totalmente. Eu mostrei um dia numa reunião, não sei o que foi aqui, eu mostrei a folha desse personalizado que eu tirei, aquele bigode preto, cabelo preto, magrinho, sabe? Não parece eu, mas sou eu. Não era você. Olha lá, o Igor viu. O Igor fala que não era eu, sou eu, sim. Nem a pau. Ainda tem esse aspecto, né, cara? Vai aparecer lá a gente com cabelo, eu, no caso, com cabelo, cabelo preto e tal. É um choque de realidade aí que talvez... É terrível, 20 anos. Ano passado, é verdade. Mas esses definitivamente não considero como selo personalizado. Eu acho que os personalizados são efetivamente aqueles ali da Brasiliana para diante, né? Aqueles em que o selo é o selo. E o resto é
É Cinderela, etiqueta, qualquer coisa. Eu acho que a gente não pode só, desculpa pegar o engate, muito bom que o Rubem colocou, a gente não pode confundir, acho que 3 coisas, né? Primeiro é o que alguém quer colecionar, cada um faz o que quer. Segundo, aquilo que você tem que se sujeitar a partir do momento que você quer expor, então, aquelas observações todas do Rubem, que dá importância da tiragem, ou seja, mensurar quanto existe, quanto não existe. E o terceiro ele tem uma capacidade postal. Então, pode ser que numa situação diferente, ou como o próprio suporte de um carimbo comemorativo, o selo personalizado se encaixe na coleção. O que nós estamos discutindo é exatamente isso. Precisa ter um balanço, precisa ter um bom senso do que fazer. Desculpa aí, Júlio. Não, na verdade, agora é o Glauber, depois o Júlio na sequência. Glauber. Ok, tudo bem. Na realidade, o que eu vou mostrar é algo bem específico, é sobre uma emissão que o Júlio, eu creio que ele lembra desse assunto. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. À vontade. Estão vendo aí? Aí. Não é você também, mas ok, segue a vida. Isso, aí é quando eu era feio. Foi justamente essa também. Na Lubrapex, em Salvador, aí eu fiz essa folha aí e tudo. Esse aí foi realmente o primeiro selo personalizado, correto? Foi, sim. Pelo com vinheta personalizada. Isso, ok. Na realidade, eu queria mostrar esse selo aqui. Vocês lembram dessa emissão aqui do ano de 2008, correto? Que foi um selo comemorativo. Ele saiu assim. 200 anos da Faculdade de Medicina da Bahia, que foi a primeira faculdade de medicina aqui no Brasil, logo quando da chegada da família real portuguesa em nosso país, quer dizer, nosso território deles também. E ao lado tem também os 200 anos da fundação da Faculdade de Medicina da UFRJ, não é isso? Sim. E aí, digamos, o selo da Faculdade de Medicina da Bahia, ele foi, digamos assim, esse aqui especificamente. E certa vez, eu estou até aqui minha mão aqui, um amigo meu de Feira de Santana, alguns conhecem, o Júlio mesmo conhece, é o Reginaldo Carneiro. Ele é comerciante também, tudo. E aí, muito amigo meu. Ele me presenteou com isto aqui, esse folderzinho, esse aqui. E aí tem justamente o selo, né, personalizado, com a vinheta, em comemoração ao centenário da descoberta e identificação do aqui está bem pequenininho aqui, Schistosoma mansoni, justamente pelo médico baiano Pirajá da Silva, Manuel Augusto Pirajá da Silva. E aí, foi justamente aqui, esse folderzinho aí, tal, dos Correios, ele está aqui em minha mão, e eu observei algo. Eu fiquei assim, quando eu peguei e tal, alguns dias depois aqui em minha casa, eu estava observando este selo aí, e me veio uma indagação. Eu fiquei com uma dúvida. Se vocês analisarem, qual é a data de emissão dele? Está aqui um pouquinho apagada. 2008. 2008. É 2008. Aqui o 8 aqui ficou parecendo um 6. Parece um 6. Mas é 2008. Aqui, Brasil 2008. E aí eu fiquei intrigado porque este selo personalizado não saiu à venda. Não saiu à venda, tal. Aí eu, um certo dia... Mandou para mim. Mandei um questionamento para o Júlio e para o Roberto Silveira, se eu não me engano. Não foi isso, Júlio? Acho que foi. Isso. E aí como é que este selo... Isso já alguns anos após, se eu não me engano, 2011, 2012. Ou seja, 2011, 3 anos após. E eu mandei esse questionamento, eu fiz esse questionamento, como este selo personalizado não está à venda, não está disponível? Nenhuma agência filatélica tem, nenhum comerciante filatélico tem. E aí foi que o Júlio, por intermédio de algumas pessoas lá em Brasília, eu acho que ele pode até explicar melhor, né? Porque realmente, na realidade, foi ele quem futucou, digamos assim, lá em Brasília, para a realização de um momento... Futucar é bonzinho você falar futucar, porque eu quase saí no tapa com
chefe lá da divisão de produção de filatelia por causa desse selo. A Lourdinha precisou apartar nós dois que a gente ia sair no tapa. Dá para ver aqui esse selo aqui? Sim, Dá. sim. Sim. No RHM, ele já está no RHM aqui, justamente no ano 2012. No ano de 2012, ele está como comemorativo 3183, e tem aqui, colocaram, não sei qual foi, quem era o editor na época, acho que já era o Júlio. Observação, selo emitido em 2008, com tiragem total direcionada pela ST para uma única entidade. Ou seja, a Faculdade de Medicina da Bahia solicitou para um evento este selo aqui que está em minhas mãos. Eles fizeram um selo personalizado e não colocaram à venda. Basicamente, iria ficar como se fosse restrito, né, para um determinado grupo. Se não me engano, eles presentearam a médicos e outras pessoas que participaram deste evento em Salvador. E aí foi quando eu questionei o Júlio, parece-me que ele conseguiu com outras pessoas lá, e aí o Júlio pode contar agora. Pois é, a partir da sua demanda, quando você me mostrou isso, fiquei indignado, porque eu entendo que isso é um selo, para mim, comemorativo ou especial, com uma vinheta personalizada. E, até onde eu sei, no meu parco conhecimento, o Correio não pode emitir um selo para vender. Eu não estou falando de selo personalizado, tá? Estou falando um selo. Não pode emitir um selo para vender para uma entidade, para uma empresa, e não disponibilizar ele para a venda para o público. Seja público filatélico ou qualquer outro público que tenha interesse. Qualquer selo emitido, ele tem que ser liberado. Levei isso para a Lourdinha na época, que era chefe lá do Departamento de Filatelia. Na reunião seguinte, que eu fui para Brasília, conversamos sobre isso. O Moisés, que era o chefe de produção, ele chegou para mim, eu nunca vou esquecer, já era um dia umas 7h30 da noite, naquele 12º andar lá. Ele virou para mim e falou: se você garantir que você compra 3.000 folhas, eu mando reimprimir esse selo. Eu levantei a mão para dar nele, a Lourdinha entrou no meio. Sabe? Aí eu falei para a Lourdinha: se você não reimprimir esse selo para disponibilizar para o público, eu vou mandar uma denúncia para a União Postal Universal. Aí ela falou para mim: você não vai fazer isso comigo. Eu falei: amizade, amizade, e filatelia à parte. Não reimprima para você ver se eu não faço. A Lourdinha é uma amiga que eu vou para Brasília, eu me hospedo na casa dela, não fico em hotel. Mas não importa, sabe? Aí foi uma briga e aí ela determinou que fosse reimpresso esse selo para ser liberado para o público. Foi essa a história. Posso só acrescentar um ponto aí importante, Júlio? Tinha uma normativa no Correio, vocês vão encontrar outros selos comemorativos que tem a vinheta do lado, tinha um valor de contrato, não me lembro se era 5.000, 3.000 ou 10.000, que desde que você fizesse uma compra num valor desse X mil apregoado pelo Correio, o Correio fazia a emissão de um selo personalizado com um selo comemorativo. Mas um selo comemorativo diferente só para aquela empresa ou entidade? Olha, se você pegar... tá aí, ó, vem embaixo, vê a do Zeca Rosserel, exatamente o exemplo que eu ia dar. Outro dia, num grupo, alguém colocou assim: nossa, eu tenho um selo do Pelé que ninguém tem. Apareceu esse selo, é um selo comemorativo, do lado tinha uma vinheta. Olha o que o cara fez. Zeca, sobe um pouquinho mais. O cara colocou sobe um pouquinho. R-cifrão. Aí, ó. Então, é como se tivesse dinheiro, R-cifrão 00, dá uma cara que é uma... Abaixa um pouquinho só, Zeca, por favor. Aí vem... Eu queria ver esse selo. Então, aí tem um 00, da impressão que é uma prova, é um selo de 2009, escrito rumo à Copa de 2014, pular a Copa de 2010. Mas colocaram o cifrão, colocaram o negócio, e é um selo comemorativo com uma vinheta do lado. Ou seja, a falta de análise, porque a preocupação do selo personalizado, o gerente comercial ele quer vender personalizado, gente. Se falar que vai colocar a foto da sogra, desde que alguém compre 1 milhão de selos, ele está vendendo. Então, se perdeu o critério de controle do que estava, às vezes, sendo usado. Dá esses problemas, como o que o Zeca está mostrando agora, ou como esses que você mostrou, Júlio e Glauber. Então, o problema é vender. Então, se o cara vai lá e comprava um valor que o Correio pré-estabelecia, estava à venda. Que não podia, né? Exatamente.
Júlio, já quer acompanhar o seu comentário? Pode pular o meu pedido aí de comentário, que eu já comentei em cima de tudo aí. Então tá bom. Gente, alguém quer falar? Alguém quer abrir? Só uma O observação Ricardo rápida. depois, tá? Só depois, Miguel, depois o Ricardo quer falar. Tá bom. Uma observação rápida, o senhor Mário Xavier, ele não comentou, mas você vê a inutilidade do selo personalizado. Aquele senhor que foi retratado naquele selo da Bahia, o Xavier já deu aqui a deixa que ele existe num selo comemorativo. Pirajá. Então, quer dizer, é muito legal, o cara pôs a imagem, tá, mas esse cidadão já havia sido homenageado num selo regular. Obrigado, senhor Mário. Obrigado, Miguel. Você não ia falar, mas eu falo. Ricardo, vai lá. O microfone é teu. Ricardo. Estão escutando aí, pessoal? Sim. Perfeitamente. Opa! Eu escutei. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero defender o personalizado em hipótese alguma, e nem é esse o meu objetivo. Mas só para aumentar um pouquinho a polêmica, eu fui aqui numa caixa minha pegar algumas coisas. Eu não sei se são desses selos, desses personalizados que vocês estão falando, mas eu encontrei aqui, algumas coisas. Mas daí eu fui tirar algumas dúvidas aqui para dar uma olhada aqui para ver. Tiragem, 21 mil selos. Agora vamos pegar um desse aqui que não tem... Dá para mostrar um pouco o detalhe para a gente ver o que é, Ricardo, por gentileza? Edital. Só um segundo. 2014. Sobe um pouquinho. Isso, vem mais. Os da Mônica. Não, Ricardo, desculpa, são as folhas dos estados. Ok, tá bom, já sei o que você mostrou. Mas tem desse daqui também que não é nada, aqui não tem nada. Tá vendo? Esses são os da Olimpíada. Esses são os da Olimpíada. Não tem nada, certo? São os da Olimpíada, tá. Vamos lá. Tiragem, 10 mil folhas. Perfeito. Vou colocar aqui para vocês verem. Ricardo, desculpa. Deixa eu só fazer uma colocação importante aqui para você continuar a sua apresentação. São 10 mil folhas que tem um espaço em branco do lado. Quantas tem a foto do Reinaldo? Uma, duas, meia? Não, é como eu te disse, eu não tô aqui para defender e nem para desmerecer, entendeu? Eu não estou desmerecendo, eu só estou dizendo que o que nós estamos discutindo, quando você apresenta essa folha, o despersonalizado, né, que é o termo que o Júlio usa bastante, a gente sabe quantos foi. O que está usado como personalizado é que ninguém tem controle da emissão. O que você está colocando está perfeito. O Correio disponibilizou X milhões de folhas. Só que elas foram usadas de forma distintas. O que ninguém consegue ter controle é desse distinto que cada um usou. Então, um colocou a foto do Ricardo, um colocou a foto do Júlio, 50 mil colocaram a foto do Miguel, 100 mil colocaram a foto do Glauber. Ninguém tem controle de como foi feita a utilização. Perdão, desculpa. Pois é, mas nesse caso específico, que é o selo da Olimpíada, tá? Ele é o mesmo tratamento daquele selo que era comemorativo especial com vinheta personalizada. A única diferença é que ele não tem o picote dividindo. Ele tem a vinheta do lado, que você pode imprimir o que você quiser, mas o que importa, filatelicamente falando, é o selo em si, não o que você imprimiu do lado. O que não existe um controle é que tiragem de 10 mil, mas a gente não sabe quantos foram dilacerados na virada de 2016 para 2017. Porque a tiragem foi essa, mas foi dilacerado que não foi vendido. Por isso que esse é um dos selos mais valorizados hoje no mercado filatélico. Agora, o selo em si é esse. O que você imprime do lado, não importa, é um selo só. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, assim, se você pega a parte que não é a vinheta, eu acho muito válido, assim, aquela parte, por exemplo, aqui, como esse aqui que eu totalmente válido. Totalmente válido. Concordo com você. Por exemplo, tem uma bandeira, né? Se você ignora aquela parte, rasga, tira fora e coloca só a bandeira. Aqui está o edital dele, tem todas as informações dele. Então, nesse caso aqui, e tem outros aqui, eu só mostrei alguns, mas tem nesse daí, Ricardo, concordo totalmente.
Está perfeito. Você tira a vinheta você inutiliza, você utiliza o selo especificamente. Sim, perfeitamente. o selo é válido. É só eu escutei. Perfeito, bem colocado. Eu não estou escutando porque eu estou aqui no som. Bom, era isso, pessoal. Só para mostrar para vocês que eu achei outros editais aqui, mas eu não tenho tempo de revirar a caixa ali, mas existe edital deles. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado por tacar a lenha na fogueira. Com gasolina e um pouquinho de diesel também. Bacana. Obrigado. Zeca Roceiro levantou a mão. E Henrique Cruz também. Vai lá, Zeca, depois o Henrique. Rafael abaixou a mão, não sei se ele ainda quer falar. Vai lá, Zeca, depois Henrique. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu conheço vários aí, né, da SPP, o Júlio aqui de Jundiaí, prazer. Outros, o nome só, né? É a primeira vez que eu participo aqui. Eu não tinha conseguido mesmo. Problema técnico, eu não sabia. Eu estou muito acostumado com aulas online no Meet do Google e eu não acertava o Zoom. Hoje eu estou tentando desde as 8 e aí eu consegui entrar. Agora eu vou participar. Bom, deixa eu então fazer umas perguntas aí, que eu perdi também uma parte no início. Por exemplo, esse aqui, que que foi o primeiro personalizado. Teria diferença esse aqui? Eu fiquei tirando a língua, o Zé Carroceiro, fui no meio de um shopping lá em Osasco, paguei um mico, fiz trocentas imagens diferentes, né? Quer dizer, desse aqui, eu tinha antigamente a impressão que este aqui quase que seria um personalizado oficial, que esse foi feito, e tinha uma menina também, tinha um pessoal do espaço, eu tenho, né, aqueles lá também. Agora, eu estou olhando num catálogo aqui, é o catálogo até antigo aqui, de 2013, por exemplo. Esse aqui está bem valorizado. Estava aqui com o valor de, acho que, R$ 36,00. Mas ninguém sabe quantas folhas eu fiz desse. Né? Então, quando eu vejo o valor de personalizado, né, que esse aqui, que era o da vinheta ainda, mas eu falo, né, quantas folhas dessas? Eu tenho 2 minhas. Mas quantas? Porque essa imagem aqui muda. Né? Eu tenho aqui um berrante do Zé Carroceiro aqui. Mas essa aqui, né, é em cima de um selo que aqui foi dito aí. A gente não tem controle de quantos foram feitos. Então, como é que se valoriza isso? Né? Até talvez para o Júlio aí essa pergunta. Né? Então, eu só vou mostrar esses 2 aqui e só voltar nesse aqui um pouquinho, que foi eu quem coloquei lá no grupo, né? Que eu vi num leilão, comprei, nunca tinha visto. Na hora eu achei que era um selo que eu perdi. Falei, nossa, eu não vi esse lançamento, né? Mas depois eu vi, existe o selo, agora já isso aqui fazem o que querem. Mas você vê, esse aqui ilude, dá para parecer que foi um selo mesmo, né? Tudo que foi colocado. E outra, essa imagem do Pelé, isso está autorizado, não está? Né? Como é que chegou essa imagem do Pelé aí? Eu falo, só eu tenho esse aqui do Pelé, quer dizer, que eu conheço, né? Zeca, desculpa te interromper, só tomei a liberdade de colocar a foto que você tinha compartilhado antes no WhatsApp. Tá. Então, mas ele tem detalhes isso, né? Que, e o valor zero, mas tem Brasil, tem, né, o ano. Me parece. Falei, que estranho, nunca vi um selo com zero, né? Valor zero aí. Eu fico Posso responder? Perdão. Tá, era isso, pessoal, só para... Eu enchi de lá no chat, mas esse selo aí não é válido. Aqui. Agora, respondendo à dúvida do Zeca, todos os exemplos que ele mostrou são um selo comemorativo ou especial com uma vinheta personalizada. E aqueles lá dos 500 anos do Brasil, todos são o mesmo selo. Não importa o que você imprimiu do lado. Esse do centenário do Instituto Tecnológico, aí eu não lembro o nome completo, que é quilométrico aí, isso que está do lado foi uma vinheta mal e porcamente impressa no selo, que o Correio não devia nem ter autorizado, por estar usando a imagem do Pelé. Foi aquilo que a gente falou antes, do John Lennon, da Coca-Cola, tá? Não poderia ter colocado isso e ainda fazendo uma vinheta assemelhada a um selo, sabe? Com tudo escrito. Isso aí não poderia ter passado, o Correio não podia ter autorizado a impressão, porque isso aí que ele mostrou não é o selo, é a vinheta. A vinheta se imprimia, eu imprimi com a minha logomarca, eu vi vinheta de várias filiais daquele instituto,
no mercado, que tem no Brasil inteiro, né? Agora, isso aí foi uma vinheta mal e porcamente impressa, fugindo totalmente do que pode ser feito. Isso, o que está valendo aí, na realidade, é esse selo, é a parte do... É o selo. É o selo em si. É o centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. É a parte da esquerda. A parte de Pelé, que está 00 aí, não vale para nada. É só uma fotografia minha ou a do Zeca aí, qualquer outra pessoa. Nesse caso aí, é só uma vinheta. E assim, tem a imagem do Pelé, mas creio que nem seja... Está de costas. Alguém pode chegar e dizer assim, não é o Pelé, é qualquer outro jogador, sou eu e tudo mais. Aí, mas assim, essa parte aí que está 00, na realidade só é a vinheta, não vale em relação a valores para porter a carta ou tudo mais. É justamente a parte da esquerda do centro tecnológico. Gente, só para organizar um pouco, a gente só tem mais 20 minutos, 19 agora. Henrique, por favor. Boa noite. Primeiro, desculpa não estar com a câmera ligada, eu estou com um problema de incompatibilidade da câmera do meu computador com o Zoom e com o Meet. Então, já há algumas semanas está falhando, eu peço desculpas. Vamos lá. Eu não coleciono muitos selos recentes e os selos personalizados eu já encomendei tanto para alguns eventos aqui de filatelia em Pernambuco, como também para eventos na minha profissão, na área de museologia, para um seminário nacional, um congresso nacional que eu organizei aqui em Pernambuco. Eu fiz uma emissão e tal, vendeu bastante até no evento para não filatelistas, pela questão da curiosidade, eu acho que foi importante para marcar. Agora, eu só queria colocar 2 pontos. Primeiro, eu acho que a gente pensando, eu também sou expositor, pensando a nível de exposição, eu acho que concordo com o que o Rubem fala, nos parâmetros atuais eu acho difícil a gente ver uma coleção expositiva sobre personalizados. Num futuro a médio e longo prazo, talvez sim, talvez alguém organize sobre a história dos selos personalizados no Brasil, uma coleção tradicional moderna, do século XXI, enfim, como é que foi isso usado sobre carta, o seu uso postal, os portes, enfim, a impressão, aí tem a folha em branco, tem a folha impressa, como é que era o método de impressão, enfim, eu acho que... E lembrando que, por exemplo, as franquias mecânicas, há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás eram execrados, hoje em dia tem catálogo do Mário Xavier, super vendido nos leilões, tem coleções montadas, então acho que são modernizações do Correio que vão sendo incorporadas ao cotidiano da filatelia e vai se tornando. Acho talvez nós não estamos preparados para isso, talvez 1, 2 gerações seguintes estarão. Agora eu falando como um filatelista, como sócio da SPP e de outras entidades, e a partir do comentário que o Júlio falou, que eu acredito que ele fala informalmente, porque deve ter falado para ele informalmente o motivo da interrupção da elaboração dos selos personalizados. Eu também, como eu falei antes de começar, eu sou servidor público federal e sei que há muito essa mistura do que é política de governo e política de Estado. Então, isso é muito misturado, e isso tem a ver com privatizações, com o fim do serviço público, enfim, isso não é o local para isso, mas eu gostaria, se possível, e aí eu volto a falar do Tony, eu acho que a SPP não olha só os filatelistas expositores, mas todos os filatelistas. Tem filatelistas que colecionam personalizados, enfim, tem um mercado para isso, e a gente tem que respeitar, como tem mercado para várias coisas na filatelia. Eu gostaria que, se possível, as entidades oficiais, talvez a SPP, outras entidades e a FEBRAF, não sei, mas pelo menos a SPP, enviasse um ofício para os Correios e que eles respondessem oficialmente. Eu gostaria muito de saber a resposta oficial dos Correios para saber qual é o motivo. Eu queria que eles falassem que foi por causa de um selo de um partido de esquerda, porque eu já passei por situações no meu trabalho de a logomarca não pode ter o 40 porque o 40 é do partido PSB. E eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber. O que importa é que a entidade faz 40 anos. E aí você não pode usar na logomarca por isso. Então, essa mistura da questão da política de governo para a política de Estado, isso é uma linha muito tênue nos últimos anos no Brasil. Então, eu gostaria, se fosse possível,
como a SPP, como o Tony falou, que tem feito também, os outros filatelistas que não são expositores que colecionam isso, que pudesse mandar um ofício para os Correios, que os Correios, eu queria ver a resposta oficial dos Correios, tenho muita curiosidade de saber, muita mesmo. Ô, Henrique, eu não sei se o Correio vai te responder isso de uma forma tão oficial. Vou te contar uma história rapidinha aqui para não atrapalhar o Brás. Quando nós estávamos organizando a Brasília 2017, preparando os carimbos, um dos carimbos comemorativos era um tucano. Foi, na época, o governo era PT, o carimbo foi reprovado pelos Correios, porque seria uma exaltação a um partido concorrente. A gente querendo usar uma ave para ilustrar de forma internacional, o carimbo foi recusado. Ou formalmente não houve nenhuma resposta. Me chamaram num canto e explicaram, só veio que aquele carimbo foi recusado. Não, eu entendo. Como, por exemplo, esse ano, ao centenário do Paulo Freire, é uma pena que os Correios não vão emitir um selo comemorativo a Paulo Freire. Eu recebi agora há pouco um seminário internacional organizado em Londres sobre a obra de Paulo Freire. E aqui ele é execrado, enfim, por posições políticas e escolhas na sua carreira, enfim. E eu acho que não tem nada a ver com a obra. Mas são essas questões, enfim. Eu acho que a gente pode fazer tantas cartas forem feitas e absolutamente nenhuma delas será respondida. Só uma parte sobre isso. Hoje, a Eliane Reis, ela já aposentou, saiu dos Correios, mas ela me passou o caminho das pedras para a gente mandar qualquer solicitação para o gabinete da presidência dos Correios, mas principalmente para o Ministério das Comunicações, que o Ministério não está nem sabendo dessa suspensão e provável cancelamento. E o Ministério é simpático ao selo personalizado. Então, quem tiver interesse em mandar alguma correspondência, manda para mim e-mail ou WhatsApp, que eu mando o caminho das pedras para onde deve ser enviado. Não vou mandar modelinho de carta, nada, para não parecer que é uma ação orquestrada lá. Cada um escreve o que quiser. Mas eu tenho aqui tanto o e-mail como o endereço postal do Gabinete da Presidência dos Correios e do Ministério das Comunicações. Se a gente não conseguir alguma coisa no Gabinete da Presidência dos Correios, eu acho que no Ministério consegue sim alguma resposta. E eu acho importante que a SPP, que FEBRAF, que entidades, a BCF já está se movimentando, porque eu sou o diretor de relacionamento com os Correios da BCF. Então, mais do que eu estou me movimentando aqui sobre esse assunto aí, porque gostem ou não dos personalizados, eu acho que não pode acabar desse jeito. Falei. Brás, todo seu. Bem, eu quero dizer a vocês que eu estou feliz com o resultado. Cometi a indelicadeza de não avisar o Júlio, mas o Júlio foi avisado, isso é ótimo. A participação dele foi importante, porque foi a voz do comerciante aqui no nosso meio. E nós sabemos, e como eu enfatizava lá no princípio, o comércio precisa da filatelia para se desenvolver, mas muito mais a filatelia precisa do comércio para poder montar as suas próprias coleções. Júlio com os seus álbuns, com os classificadores que não é dele, mas logo, logo será. O Marco Mapio. Precisa fazer, Júlio. O classificador é uma coisa muito importante. Bom, aqui é o Brás falando. É o consumidor do classificador que você vende, né? Especialmente o classificador estoque, que não perde nada para os classificadores alemães, né? Mas não estou aqui para fazer publicidade do que você vende, porque para isso você tem um mero espaço que todos nós conhecemos. Sobre a questão dos selos personalizados, deixa eu fazer uma confissão a vocês. Eu não sou um aficionado no selo personalizado, mas eu tenho uma coleção que é um arremedo, e desde que eu não mostre aos jurados eu continuo fazendo, que se chama Turista Filatélico. Desde a minha primeira exposição fora do Brasil, em 78, na Argentina, e aí seguiram-se algumas dezenas, né? A partir de 2000, eu comecei a fazer os selos personalizados em cada exposição que tinha isso à disposição. Como dizia lá no começo, cada um coleciona o que quer. Não é uma coleção para exposição, mas é uma coleção que me faz viajar ao passado em cada exposição que eu participei. E nessa coleção eu coloco, inclusive, as fotos chegando dentro da exposição
sempre acompanhado da minha mulher, né? E assim foi todo o tempo, à exceção de Wuhan, em que eu fui sozinho, porque ela teve um pequeno problema com o ombro e teve que submeter a uma cirurgia. Mas quero dizer que eu acho que cumprimos a missão de entender o que é o selo personalizado. Acho que a contribuição técnica dada pelo Reinaldo, Rubem e o próprio Tony foi muito boa para a gente entender as limitações que a gente pode imaginar sobre esses selos, mas que não tiram o valor dele. Eu presidi uma associação e em 2014 ou 2015, não, 2017, esse lançamento eu fiz num simpósio dessa associação e eu encomendei 500 folhas, né, com carimbo comemorativo e a presença do diretor-presidente dos Correios. Isso porque ele estava ocasionalmente lá e até nós homenageamos um carteiro que, para mim, é uma peça fundamental na comunicação entre os filatelistas. Né? Eu conto isso a vocês apenas para dizer a vocês o quanto eu valorizei e valorizo o selo personalizado, não nas coleções expositivas, mas para satisfação pessoal nossa, e todos nós temos os nossos arremedos, né, de desvios daquilo que as regras nos impõem. Mas nem nada mais importante do que a regra própria para você alcançar a sua própria satisfação. Então, agradeço. Igor, eu não estou encerrando, não, tá? Mas eu estou encerrando a minha participação e vou continuar ouvindo. Agradeço ao Reinaldo, ao Rubem, ao Tony, obrigado, meu querido Brás, companheiro de diretoria, a todas as intervenções e, acima de tudo, um debate que só somou. Não sei se vocês perceberam, nós não brigamos entre nós pelo que é o selo personalizado e o que não deve ser. Eu acho que todos nós temos uma avaliação da utilidade dele segundo aquilo que nós consideramos como satisfação pessoal naquilo que fazemos. Uma boa noite a todos. Braz, antes de você sair. Na verdade, não, eu não vou sair, eu vou ficar. Na verdade, a sua coleção ela é expositiva, ela não é competitiva. É diferente. Isso. É diferente. Eu adoraria vê-la exposta numa classe especial, numa entrada de uma exposição. Ela seria perfeita para isso. Ela não é competitiva. Ué, Rubem, muitos se lembram daquela minha coleção que eu acabei desmontando de materiais diferenciados. Exatamente. Era uma coleção expositiva e não competitiva. Exatamente. Chamava atenção em qualquer evento. Eu acabei desmontando, me arrependi, eu ainda vou montá-la novamente. Ela é expositiva, mas não é competitiva, e eu tenho orgulho dela. É perfeito, exatamente isso. Perfeito. A propósito, quebrando a minha promessa e voltando a vocês, o Júlio vai verificar aqui na coleção uma História da Filatelia Brasileira. Eu tenho 2 selos personalizados lá. Um do Peter Mayer, né, falando do comércio filatélico, né, e a outra do Marek, Peter Mayer, e tem uma outra do Comelli, não, mas enfim, falando... sim, do William Lee, falando de quem fundou a nossa sociedade. Né? E está lá o selo do Júlio. Né? Selo do Júlio? Não. Por que selo do Júlio? Porque você tem a virtude de ter a iniciativa. Se não fosse você, essa série não estaria sendo emitida. O que eu acho importante nessa série, Brás, é que no lançamento de cada selo, a gente está colocando uma biografia da pessoa, sabe? Então, pessoal, eu recebi muitas mensagens elogiando essa biografia. O pessoal falando, não conhecia a trajetória da pessoa, não conhecia quem era ele, sabe? Muita gente que nem colecionava personalizado está comprando só a série Os Grandes Nomes da Filatelia Brasileira. E você não conta para ninguém que eu tenho comprado todos de você, tudo bem? Tá bom. Essa coleção está chegando, né, depois da manhã a publicação dela, e você vai receber um exemplar. São 16 páginas reproduzindo a coleção. Obrigado. Bom, já fiz a minha propaganda e a sua, Júlio. Lourdinha, alguém que falou aí que Lourdinha merece entrar nessa série.
Quando a Lourdinha fez até a apresentação da série, né? Quando a gente lançou o primeiro. E eu conversei com ela, mas é que a ideia dessa série é, inicialmente, mais para frente, colocar pessoas vivas. Por enquanto, homenagear os falecidos, que tem muitos. E quando eu falei para ela que ela tinha que entrar nessa série, ela falou que não. Eu falei para ela pegar a modéstia dela e enfiar no rabo, que se ela não entrar, eu ponho o selo dela e depois ela me processa pelos direitos de uso de imagem. Tá? Ela vai entrar, sim, futuramente. Bom, gente, acho que é isso. Obrigado. Bom, eu não sei se mais alguém tem algum comentário. Qual a próxima SPP? Se Júlio Mantovani quiser fazer um comentário sobre os personalizados da Itália, fique à vontade. Eu tenho um último comentário aqui. Eu não ouvi o Xavier fazer nenhum comentário. Ele se esquivou desde o início. Ele está calmo. Não é minha seara. Ele está calmo hoje, ele está calmo. Bom, o próximo SPP Conecta, segunda-feira que vem, dia 8 de março, vai ser a história do Brasil pela filatelia, com o Roberto Anitti, nosso bom doutor. Vai conversar um pouquinho com a gente, apresentar um projeto que ele está desenvolvendo, que ele está organizando até para utilização em escolas. Então, Zé Carroceiro, se puder, participe, vai ser bacana. Para a utilização e apresentação da filatelia, mesclando com a história do Brasil, para apresentação para escolas e para crianças. Então, nos vemos segunda que vem, nos vemos dia 8, às 8 horas da noite. Todos estão muito bem convidados e boa semana a todos. Muito obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, gente. Saúde a todos. Saúde. Boa noite. Boa noite. Mengão campeão. Valeu, boa noite. É isso aí, Glauber. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês? Boa noite. Boa noite, Dênio. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Um abraço.